Bueno, mi nombre es Gleiton y hablar un poco sobre la alteración hepatobiliares, né? E o hígado se localiza em la parte região hipocôndrio direito do abdômen e não sobrepassa o limite do borde costal, salvo em caso de hematogaia. Sua consistência é blanda e depressível. Está recoberto por uma cápsula fibrosa sobre qual se aplica o peritoneo. Sus aspectos generales se compara com a metade superior do ovídio horizontal, de gran extremo direito, alargado transversalmente e sua colorização rojo, pardo, consistente frágil, e está constituído por parequimia e rodeado por uma fina cápsula fibrosa chamada cápsula de Gilson. Em sua longitude, em adulto, mede cerca de 28 a 15 centímetros em sentido anteroposterior e 8 centímetros a nível do borde do lóbulo direito, peso aproximadamente 555 gramas. E estão divididos por 4 lóbulos. Em o hígado, se relaciona principalmente com estruturas situadas ao seu lado esquerdo do abdômen. A impressão duodenal está pegada à fossa ilíaca e a impressão renal é la menos marcada. O hígado é a glândula mais voluminosa da anatomia. Suas funções únicas e vitais, como a síntese de proteínas plasmáticas únicas e vitais, como a síntese de proteínas. Suas funções são de armazenar a vitamina, glucógeno, entre outros, para o bom funcionamento das defesas do metabolismo. Os lípidos, ou síntese de colesterol, ou produção de triglicerídeos, síntese de las proteínas, como a albumina e as lipoproteínas, síntese de fatores de coagulação, como o fibrógeno. Eu sou Renato Quintão, vou falar sobre funções metabólicas. O que é funções metabólicas hepáticas? São chamadas cabo de los hepatocitos, ou seja, as células parenquimatosas, e passaremos a discutir o papel do hígado e em metabolismo de los carboidratos, graxas e proteínas especificamente. No metabolismo de los carboidratos, tem almacenamento de glucógeno, conversão de galactosa e frutosa glucosa, gluconeogênese e formação de compostos químicos importantes a partir de produtos intermédios do metabolismo de los carboidratos. O hígado é o órgão de particular importância em el mantenimento de concentrações normais de glucosa em sangue. Quando a concentração de glucosa se incrementa por encima de los valores normales, o excesso é removido por la via de la síntese de glucógeno, glicólise e lipogênese. Quando se produz déficit de glucosa em sangue, o hígado la libera por la via de la gluconólise e gluconeogênese.
Ahora también tiene o metabolismo de los lipídios, que aunque é o metabolismo de las grasas, pode ocorrer em quase todas as células de la economia. Alguns aspectos do mesmo se produzem com maior rapidez em el hígado que em las demás células. Las funções específicas do hígado em el metabolismo de los lipídios são as seguintes: porcentagem elevada de beta-oxidação de ácidos gráficos e formação de ácido acetocético, formação de la maior parte de lipoproteínas, formação de quantidades consideráveis de colesterol e fosfolipídios, conversão de grande quantidade de carboidratos e proteínas em graças. Metabolismo proteico. Apesar de que grande parte dos processos metabólicos de carboidratos e graças ocorrem no hígado, o corpo provavelmente poderá prescindir de tais funções hepáticas e sobreviver. Por outra parte, o corpo não pode prescindir dos serviços do hígado em el metabolismo proteico por mais de uns dias, sem que produza la muerte. Las funções mais importantes do hígado em dito metabolismo são: desaminação de aminoácidos, formação de ureia para suprimir o amoníaco de los lipídios corporais, formação de aproximadamente 90% de todas as proteínas plasmáticas, interconversões entre os diferentes aminoácidos e outros compostos importantes para os processos metabólicos de la economia. Outras funções metabólicas é o almacenamento de vitaminas, formação de substâncias que intervêm em processo de coagulação, inclui fibrinógeno, protrombina, almacenamento de hierro e a eliminação e secreção de fármacos, hormonas e outras substâncias. Olá, me llamo Delcemacena e hoje me vou falar de magnitudes bioquímica e métodos de detecção utilizados em la investigação de las enfermedades vasculares. Então, os términos de las provas hepáticas alteradas ou alteração de las pruebas de função hepática têm uma grande difusão, tanto em la prática clínica habitual como em la literatura médica. Não obstante, essas expressões são presentes e podem levar a erros conceptuais devido a las pruebas de funções hepáticas. Proporciona um método de invasão para a detecção de enfermidades hepáticas. Podem ser utilizadas para valorar a eficácia de tratamentos, por exemplo, os imunossupressores em la hepatitis autoimune, ou monitorizar a evacuação de las enfermidades do hígado. Podem ajudar a estabelecer valores prognósticos de hepatopatias crônicas, como é o caso de la classificação, la determinação de MELD, ou os índices de los fibroses hepáticas. Las PFAT englobam a uma série de determinações analíticas frequentemente utilizadas em la prática clínica, tales como las aminotransferasas, enzima de colostases e fosfatasa alcalina e gama-glutamiltranspeptidasas e tempo de protrombina e albumina.
representando estes dois últimos parâmetros uma aproximação à função sintética do hígado. A continuação, vamos a descrever brevemente suas características mais importantes. Aminotransferasas séricas ou transaminasas. As enzimas mais frequentemente determinadas são as alanino, aminotransferasa, ou transaminasa glutâmico, pirúvica. E aspartato aminotransferasas, ou transamina glutâmico oxacética sérica. Mientras que a ALT se encontra predominantemente em la parênquima hepática, a AST se encontra em diferentes localizações, ademais do hígado, tales como o miocárdico, o músculo esquelético, pâncreas e pulmões, sendo por lo tanto menos específico que a ALT para enfermidades hepáticas. Enzimas de colostases. Mientras que a GGT é uma enzima presente em los hepatocitos e epitélio biliar. A FA se localiza em hígado, hueso, intestino e placenta, de maneira que sua avaliação pode se produzir de la alteração em dichos territórios ou por gran estímulo de los mismos, como ocorre em las mujeres embarazadas, em que pode drobar-se sus valores, ou em los adolescentes em crescimento, que pode triplicar os valores normais séricos. A bilirrubina é produto de la degradação e o catabolismo de la hemoglobina, que está presente em el suero de maneira não conjugada. Bilirrubina indireta, lipossolúvel, ou conjugada, chamada bilirrubina direta, hidrossolúvel. Uma vez metabolizada em el retículo endoplasmático liso do hepatocito, debido a la intervenção de la glucuroniltransferasa. O tempo de proturbina não aporta informação acerca da função sintética do hígado, e aqui depende da atividade de los factores de coagulação de la via extrínseca sintetizados em hígado. A albumina é uma proteína sintetizada por el hígado com uma vida média de 20 dias, por lo que nos é útil como indicador de síntese hepática em el falho hepático agudo. Os níveis de albumina podem estar diminuídos em pacientes com cirrose hepática. Não obstante, existem outras muitas causas extrahepáticas que podem afetar seus níveis séricos, tales como a desnutrição, neuroepatias, enteropatias ou perda de proteína, síndrome nefrótico ou transtornos hormonais. Meu nome é Carlos José Rodrigues Fonseca, integrante do grupo. Então, a história clínica constitui, sem dúvida, a parte mais importante da evolução do paciente com as provas hepáticas alteradas e doentes. A exploração física
pode mostrar signos que revelam tanto a presença de uma enfermidade hepática celular como uma enfermidade sistêmica de alteração da biologia e hepática, sim? Então agora vamos para o exame físico. E depois da história da clínica do exame físico, o clínico deve centrar em sua atenção do tipo de anomalia biológica detecta que as determinações analíticas, sim? Então, a probabilidade de abstena é um diagnóstico que é preciso aumentar com a realização de uma histórica clínica bem documentada e a consideração das circunstâncias acompanhar a descobrimento. E qual é a importância da biomedicina, biomédico? É propósito que a investigação biomédica e geral conhecimento para entender que as bases moleculares e compreender as enfermidades humanas com o fim de melhorar as condições de saúde e da população que esta prática que sinta as bases do conhecimento e aplicação da medida clínica.